Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática e hoje contamos com um tema muito interessante que é fé e razão. Que será, qual que será que é essa combinação? Será que teremos um entendimento que a fé e a razão são aliados, andam lado a lado, ou será que é só mais um tema aleatório? Vamos ver no programa de hoje. Contamos novamente com a presença da querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria estar aqui no Espiritismo na Prática. Boa noite a todos que estão conosco aqui, né, nesse programa que é muito bacana, né? A gente faz com muito carinho, né, para todos vocês. E uma alegria estar aqui, né? Que Jesus nos abençoe aí nas nossas reflexões de hoje. Exatamente. E peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e compartilha. É muito importante que você divulgue este vídeo e os outros vídeos do nosso canal, para que mais pessoas possam entender qual que é a visão do mundo espiritual referente ao tema da fé. E qual a importância da razão diante da fé, né? Porque elas têm ali faz uma combinação muito interessante que a gente vai abordar no tema de hoje. Então, é importante que você divulgue para que mais pessoas possam entender que a fé exige também um pouco de esforço, ou melhor dizendo, muito esforço, né? Clara, o que você pode falar sobre razão e fé? Gente, a gente está vivendo momentos tão complicados, né, no nosso planeta, né, nesse final aí de transição planetária, as coisas estão recrudescendo muito, né, ficando muito duras, e aí a gente pensa assim, né, muita gente é, tem esfriado a sua fé, né, tem tido muitas dúvidas, né, diante dos acontecimentos, né? A pessoa pode pensar, mas Deus está permitindo que aconteça isso, está permitindo que aconteça aquilo. Então, como é que a gente compreende a fé, né, quando a gente vê tanta maldade, tanta indiferença, tanta intolerância, tanto divisionismo no mundo, né, tanto ódio, né? Então, é, e a gente deixa esfriar o nosso amor, mas Jesus avisou que isso aconteceria, né? Que o amor de muitos esfriaria, né? A fé de muitos balançaria. É porque a gente não compreende a fé como realmente ela deve ser compreendida, né? Tem uma palavra em hebraico que eu sempre gosto de lembrar, é emuná. E essa palavra, para mim, ela define fé lindamente, né? Porque ela remete além de fidelidade, né? Como a palavra pistia em grego e fides no latim, mas ela indica uma fidelidade constante, com firmeza, né? Então isso é muito bacana. Então é aquilo que é contínuo, que a gente mantém aceso dentro de nós de forma íntegra, continuamente, de forma que a gente não esmoreça, né? Então, fé, a princípio, é crença, né? Você tem uma confiança, tem uma crença em alguma coisa, né? E tem uma coisa também, gente, fé não tem relação exclusiva com religião, né? Você pode acreditar em qualquer coisa que você quiser, né? Numa pessoa, você pode ter uma fé numa pessoa, numa ideologia, num objeto até, né? Desde que na concepção seja uma crença que você não tem dúvida, você pode falar que é fé, né? Eu, por exemplo, posso falar que, né, eu acredito ali piamente, né, que o mundo de Harry Potter existe, né? Que tem varinhas mágicas andando por aí, né? Se eu acredito firmemente naquilo, é uma fé, né? Mas, vejam, a fé, ela é muito mais do que isso, né, gente? Se a fé ela não enseja dúvidas, se a fé é aquele acreditar com firmeza, eu tenho que pensar o seguinte: bom, Deus nos dotou de inteligência, né? Nós temos 2 neurônios, pelo menos, aí na nossa cachola, né? Para a gente pensar. Então, aí eu tenho que pensar o seguinte: bom, eu vou ter fé em quem? Em que eu vou acreditar? Né? Se a gente partir da premissa que nós somos livres e somos para acreditar em qualquer coisa, né? Às vezes a gente acredita nas maiores bobagens, né? E não tem problema.
Eu sou livre para acreditar naquilo que eu quiser. Mas eu tenho minha razão, eu tenho a minha capacidade de raciocinar. Né? Aliás, Galileu Galilei falava uma coisa muito interessante, né? Ele falava que ele não se sentia obrigado a acreditar que o mesmo Deus que dotou a criatura humana de sentidos, de razão, de intelecto, né, não queira que a criatura humana não utilize a razão, né? Tem gente que não gosta, né? Delega essa função aí para o outro, né? Agora, se a gente tem esta capacidade de raciocinar, de compreender, de estabelecer relação lógica, né, de nos emocionarmos, nos comovermos, como é que eu concilio a fé com esta razão? Porque a fé, ela não pode ser cega, porque a fé cega vira fanatismo. Olha o imbróglio, né? A gente vê aí, com todo respeito a todas as religiões, né, que pregam o bem, que pregam o bem, né? Nós vemos aí algumas situações, né, de fanatismo generalizado. Allan Kardec disse que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. E é justamente isso. Porque, bom, se eu acredito que um desenho animado, né, um personagem de desenho animado, um personagem de um filme é verdadeiro, está aqui no meu mundo, isso é uma fé cega, né? Tem gente que cria aí, né, com todo respeito, mas tem gente que cria aí uma ilusão e passa a viver dentro daquele mundo, daquele personagem, né? Então, nós não somos mais infantis a esse ponto, né, gente? A fé raciocinada é aquela que eu exerço primeiro a capacidade de pensar, né, de refletir, para depois eu crer sem duvidar. Não é por isso que a fé de muitos esfria, porque não usa razão. Não usa razão, né? A fé raciocinada é aquela que me leva a crer em algo que eu ainda não sou capaz de compreender e entender completamente, mas eu sou capaz de raciocinar em cima daquilo, pensar, refletir e sentir que é verdade. Santo Agostinho falava que ter fé é acreditar naquilo que você não vê, e a recompensa por essa fé é você ver aquilo que você acredita. Né? Santo Agostinho maravilhoso, né? Então, por exemplo, eu sei com absoluta certeza que por trás de tudo que a gente vê neste mundo e do que a gente não vê, existe uma energia inteligente, criadora de tudo que existe. Mantém a ordem no universo com amor, com alegria, com misericórdia, com justiça. Né? Você pode chamar do que você quiser. Fonte criadora, todo. Eu prefiro chamar de pai. Deus, né? Então, mas eu não creio, eu sei. Essa é a evolução da fé. Você sair da crença, que é aquele primeiro acreditar, e passar para o saber sem dúvida, né? Então, para isso, a gente precisa aprender a raciocinar em cima da fé. Exatamente, Lara, concordo com você. A gente precisa, também, além de saber, conhecer, né, conhecer o que é ter fé, o que é Deus, né, porque muitos de nós, a gente conhece Deus somente quando está nas circunstâncias boas. Quando a gente começa a passar dificuldade, a gente começa a perder fé, perder confiança em Deus, reclamar, né, fazer as coisas que não são agradáveis, vamos dizer assim, a Deus, né. Então a gente acaba, afastando-se do Criador pelos nossos próprios atos, pelas nossas próprias ações. Eu digo que a gente não deve jamais, né, tentar fazer com que a fé seja uma fé de interesse, a fé somente nas situações de dificuldade, porque quando tudo vai bem, quando está tudo indo às mil maravilhas, a gente está ali tranquilo. A gente ora quando a gente se lembra, a gente acredita e confia em Deus quando a gente está precisando de uma coisa, e quando chega o momento da colheita daquilo que a gente fez, naquele
semear que a gente fez não muito bom, um semear feito assim, aquela semente que a gente joga entre as pedras e cria uma raizinha ali, mas depois ela perece, e aí a gente lembra de Deus. Aí a gente começa a querer fazer oração, querer trabalhar, fazer a caridade, fazer as coisas boas para ver se consegue angariar algum, né, uma compaixão, entre aspas, né, de Deus, achando que Deus ele é um homem, né, que tem mesmos pensamentos que nós, mesmos sentimentos que nós, e que vai ceder a nosso vitimismo, nossa sensação de coitadinho, né, de mim. Então, o espiritismo, uma coisa que eu gosto muito do espiritismo é a questão da fé e a razão, né. A fé raciocinada é a fé que vai nos trazer todo o recurso, todo o entendimento daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós precisamos, exercer e praticar, mentalizar e confiar. Muitas vezes a gente acaba achando que a fé e a razão são opostas, mas na verdade não são. Elas combinam entre si, são como se fossem irmãs, né, vamos dizer assim, atributos irmãs, né, daquilo nossa crença. Essa crença também está ali, sendo colocada através desses atributos que também se alia a muitos outros, que a fé e a razão, elas também dependem da confiança, também depende da esperança, também depende da ação, da orar mais ação, ou seja, oração, e também depende da nossa convicção, né, que a gente precisa aí ter um conceito de que a fé ela é uma forma de a gente poder analisar a nós mesmos o quanto que nós estamos colocando em prática aquilo que nós acreditamos. Muitas vezes, a gente acaba colocando uma coisa em prática, mas que não é realmente aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente realmente tem convicção que aquilo tem uma coisa racional, não é uma coisa, como a galera falou, né, tem um personagem de um desenho, vou acreditar que aquele é um deus. Meu Deus, aquele personagem, aquele vai ser um ser vivo. Não é bem por aí, a gente não pode ter, esse tipo de ilusão. A gente tem que ter mais pé no chão. E ter pé no chão é você entender e compreender que, além de Deus estar ali presente e estar sempre conosco, nós também temos que fazer essa parte, a parte que nos cabe fazer, né. Eu estudando a biologia, eu estou entendendo muita coisa que eu vejo assim: "Nossa, como que funciona isso? Como que Deus não está ali? Como que a ciência não consegue ver Deus naquelas moléculas, aqueles átomos, né, reações químicas que acontecem nas células?" Eu fico assim, eh eh, com muita êxtase, né, extasiado, porque a gente vê as coisas acontecendo, a gente não vê, a gente não percebe que Deus está ali. Deus está em tudo, mas nossos olhos de seres humanos, a gente não consegue ver, não consegue enxergar, por causa da vaidade, do orgulho, do ego. Então, segundo ponto de Kardec, ponto de vista de Kardec, a fé ela é a seguinte, isso está, na verdade, no Kardec, desculpa, do espírito protetor, uma instrução dos espíritos, que fala o seguinte, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo: "A fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar, ou aqui até hoje chamarem de prodígios, e que, no entanto, não passa do desenvolvimento das faculdades humanas." Ou seja, basta que nós tenhamos um pouco de fé, confiança em Deus, mas ação. Porque Jesus fala: se você tiver a fé tamanho de mostarda, você vai poder pedir para a montanha passar daqui para lá. Então, necessitamos, de verdade, confiar em Deus, mas também trabalhar para que as coisas aconteçam. Não adianta a gente ter fé que Deus vai fazer tal coisa se a gente não age, a gente não reage a algum estímulo, alguma dificuldade que a gente passa na vida. Só para simplificar, trazer uma analogia mais próxima do entendimento, se eu quero ter um emprego e tenho fé que Deus vai me dar aquele emprego, tenho fé absoluta, verdadeira, sincera, que Deus vai dar aquele emprego,
eu preciso agir. Deus não pode fazer as coisas sozinho. Deus não pode violentar a vontade ou a ação dos outros em meu favor. Deus está conosco, sempre. E para finalizar essa minha passagem aqui, queria falar uma fala do Emmanuel no livro Senda para Deus, que fala o seguinte: a tua fé será raciocinada, mas não fria. Tua fé raciocinada seja uma lâmpada na caridade e caminharás com ela e por ela atingirás a compreensão real dos ensinamentos de Jesus, aprendendo a servir com ele, nosso Mestre Senhor, para que nosso reino de Deus se levante no coração dos homens, construindo a felicidade dos homens para sempre. É isso aí. Tem uma passagem no livro O Consolador, de Emmanuel, né, que foi perguntado a ele assim, se ter fé, né, se fé é acreditar sem raciocínio. A resposta do Emmanuel, gente, é brilhante, porque ele fala assim: acreditar é uma expressão da crença, né? Onde aqueles valores legítimos da fé se encontram embrionários, ou seja, nascentes, pequenininhos ainda, nascentes, né? Então, ele fala assim, olha, o ato de crer em alguma coisa demanda necessidade de sentimento e raciocínio para que a alma possa edificar a fé em si mesma, né? Por quê? Ele vai explicar. Admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios. E é verdade, a gente não vê isso, né? Por quê? Porque você não pensa, você sai acreditando em qualquer treco, né? Mas também interferir nos problemas essenciais da vida sem que a razão, né, que é a nossa capacidade de raciocinar, esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Então, gente, a fé que anula a razão, ela é cega. Por quê? Porque a gente passa a aceitar uma doutrina, seja ela qual for, e a gente se torna cativo daquilo, né? E aí essa fé cega facilmente vai recorrer à deslealdade, à subjugação, e é isso que vai nos conduzir ao fanatismo, né? Agora, a razão, né, como Jefferson bem disse, ela é uma faculdade superior do homem, né? Por quê? Porque a razão, gente, se destina ao esclarecimento de todas as coisas. Agora, como uma faculdade de que nós somos portadores pela bondade do Pai, a razão ela se desenvolve através do exercício contínuo dela. Então, se eu fico delegando minha capacidade de raciocinar para o outro, né? Se eu não penso sobre aquilo que eu vejo, se eu não penso sobre aquilo que eu leio, se eu não penso sobre aquilo que eu escuto, eu estou delegando a função de raciocinar para o outro. E eu estou comprando ideias que não passam pelo crivo da razão, né? Leon Denis fala que a razão humana é um reflexo da razão eterna. Isso é maravilhoso, né? A razão do homem é o reflexo da razão de Deus. E né? Porque nós não fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Ah, então Deus é um velhinho de barba branca aí, né? Não, gente. Nós nem sabemos, não temos a capacidade de compreender Deus ainda, né? Mas nós somos criados, somos feitos à sua imagem e semelhança, porque tudo é energia. O nosso espírito é uma chispa, uma centelha divina, uma energia, né? Partida do Criador, né? Então, veja, a gente precisa construir no nosso dia a dia o hábito de raciocinar.
Porque não adianta a gente querer substituir a fé pela razão ou a razão pela fé. Né? Por quê? Porque fé e razão, Jefferson fez uma pergunta lá no início. Será que fé e razão são coisas aleatórias, distintas uma da outra, ou será que tem uma correlação entre elas? Tem, porque fé e razão são solidárias e inseparáveis. Não dá para separar a fé da razão e a razão da fé, né? A fé é a mãe dos sentimentos nobres, né? Dos grandes feitos. Né? O homem que tem dentro de si aquela fé profunda, firme, que é convicto, ele é imperturbável diante dos perigos do mundo, diante dos problemas, diante dos desafios. Por quê? Porque a fé precisa repousar em bases sólidas. E isso a gente só consegue através do livre exame, da liberdade do pensamento. Ou seja, do raciocinar. Por quê? Aí, em vez da gente ter dogmas e mistérios, né? Às vezes você pergunta em determinado campo religioso, por que isso é assim? São os mistérios insondáveis de Deus. Mas não é assim, né? A fé, ela reconhece, né, aqueles princípios decorrentes da observação direta que a gente faz, do estudo das leis naturais. Esse é o caráter da fé espírita, né? Porque o espiritismo não nasce como religião, nasce como filosofia e ciência, né? Então a filosofia dos espíritos oferece uma fé racional e justamente por ser racional ela é robusta, né? Porque esse conhecimento do mundo invisível, né, a confiança numa lei superior de justiça, de amor, de progresso, faz com que esta fé tenha um caráter de segurança, de calma, de serenidade, de equilíbrio, né? Então, falando aqui especialmente para os espíritas, né, o espírita, ele conhece, compreende, ou pelo menos a pessoa que se diz espírita deveria, né, compreender e conhecer, que a causa dos males que lhe afligem, né, que o sofrimento pelo qual a criatura está passando momentaneamente é legítimo. É a colheita da própria semeadura ao longo do tempo, fruto das nossas escolhas de ontem, das nossas atitudes de ontem que a gente está colhendo hoje, né? Nas várias existências que são solidárias. Vida a gente só tem uma. A partir do momento que Deus nos criou, nós temos vida. Uma vida imortal, contínua. Mas nós temos diversas, dezenas, milhares de experiências na matéria. Então, as nossas existências são solidárias, umas com as outras. O que eu fiz em uma repercute na outra. Então, o espírita, ele entende que esse sofrimento, essas aflições, são parte da colheita dele. E aí ele aceita sem vitimismo, sem resmungo. Sabe que a morte não aniquila nada. Nós somos imortais. Que os nossos afetos, os nossos sentimentos perduram aí na vida além túmulo. Que todo mundo que se ama vai se encontrar novamente. E isso é consolação, gente. Por que o Espiritismo é chamado consolador? Justamente por isso, né? Se os espíritos daqui da Terra, encarnado, desencarnado, né, dessem ouvido a esta fé raciocinada, aí, gente, a gente assiste a maior transformação moral que esse planeta já viu, né? Então, a fé é isso, é tranquilidade, é confiança, é segurança, é entendimento, é luz no nosso caminhar. Não a fé cega, a fé raciocinada. Exatamente, cara. Concordo com você. A gente não pode, como você falou, né? A gente não pode criar personagens, criar ilusões, achando que aquilo ali é fé. A fé, ela tem que ter uma razão para ser, né? Não adianta a gente querer criar uma coisa que não é ilusório, passageiro, porque a fé
o Criador em si, ele é eterno, né? Então, tem a passagem do Evangelho também, desculpa, na senda de Deus, do Emmanuel, que fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita, daquilo que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Olha que bonito isso, né? Muito, muito interessante. Emmanuel, no livro Fonte Viva, fala o seguinte, no capítulo, seu capítulo 19, 39, Psicografia de Chico Xavier. A fé inoperante é o problema credor da melhor atenção, em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Então, com isso a gente percebe, né, que se reconhece, né, o verdadeiro discípulo, né, de Jesus, de Cristo, aquele que tem confiança em Deus, aquele que confia também em si próprio, porque a gente tem que confiar em Deus e a gente não tem confiança em nós também, né? As pessoas têm confiança em nós também somos filhos de Deus, temos os atributos e a herança divina, nosso espírito, nossa, essa centelha divina dentro de nós. Então, nós também temos que ter o instrumento, ser instrumento da vontade divina, né, através dos nossos pensamentos, nossas ações, nossas interações e relacionamentos com as pessoas. Nós precisamos estar sempre vivendo Deus, né, vivendo o Evangelho dentro de nossos corações, nossa mente. Então, eu costumo, né, dizer que um simbolismo, né, que eu tenho, né, por mim, que a minha mente é a minha razão, do coração a minha fé. Né? Então, a gente tem que entender que nem sempre aquelas atitudes que a gente faz, nem sempre são as mais corretas, mas a gente tem que tentar ao máximo acertar. E quando a gente errar, corrigir aquele erro. Né? Tentar não ser uma pessoa orgulhosa, presunçosa, querer achar também que sabe tudo. Né? Às vezes a gente acaba colhendo das consequências uma decepção. Então, quando a gente tem uma fé cega, por exemplo, vamos supor que eu acreditei que um personagem de desenho fosse aquele né, personagem que me trazia muita fé. Mas, com o tempo, vi que não é aquilo que era realmente o que eu pensava. E com isso, traz para mim uma decepção. A decepção faz, muitas vezes, a gente acabar virando ateu. Mas por que a gente virou ateu? Porque a gente teve uma fé cega numa coisa que a gente não buscou entender o porquê, buscou compreender o porquê daquilo. Por que a gente acredita naquele personagem, naquele ser, naquela divindade. Então, precisamos também ter esse entendimento. E eu gostaria de fazer minhas considerações finais falando algumas frases pelo Emmanuel aqui, no livro Caminho, Verdade e Vida. Aliás, é uma obra magnífica e fantástica para todos nós não ler e estudar. Estudar é uma coisa e ler é outra. Quando a gente estuda, a gente compreende. Quando a gente lê, a gente só assimila aquilo que a gente quer assimilar. Fala o Emmanuel, então, na psicografia de Chico Xavier. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. A conquista da crença edificante não é serviço do menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitui milagrosamente uma auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. E seguinte, no livro Consolador, de Emmanuel, fala o seguinte, ó, ter fé, eu estou carregando o celular, estou olhando para baixo, se eu erguer aqui, consegui. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante da realização divina da personalidade divina, desculpa. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Contudo, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Lara, as considerações finais. Pois é, eu vou pegar o gancho do Jefferson aí nesta belíssima frase, né, explicação de Emmanuel. Por quê, gente?
que a fé é uma força renovadora na nossa vida, né? E ela faz com que a capacidade de reflexão, o conhecimento de nós mesmos, né, da nossa luz, da nossa sombra, que todos nós temos. Ninguém neste planeta é totalmente mal, totalmente bom, né? Nós somos essa mistura aí de luz e sombra. Às vezes nós temos mais sombra, às vezes nós temos um bocadinho mais de luz. Mas a fé raciocinada, ela permite que a gente se transforme em cada dia em pessoas melhores, mais equilibradas, mais serenas, mais conscientes, né? E por que Emmanuel diz que a fé precisa ser tocada pela, né, que a fé é isso, você sair de eu creio para eu sei e ser tocada aí pelos valores da razão e do sentimento, né? A gente tem que pensar nisso, por conta de quê? Porque, olha, a razão, ela é fria, lógica, né? É por isso que a razão precisa ser tocada pelo calor dos sentimentos, como amor, caridade. Quando a gente está só na razão, muitas vezes a gente não enxerga o outro, a gente não enxerga a necessidade de fazer a caridade. Muita gente, né, usa desculpa assim, mas, né, estou falando gente que tem contato com a doutrina espírita, que se diz espírita e fala assim, bom, mas cada um não está colhendo segundo suas obras, então eu não vou ajudar, não, ele tem que passar por isso aí. Mas não é. Isso é a frieza só do raciocínio. A caridade, que é o calor do amor, precisa tocar a razão, para que eu me mova, saia de mim e auxílio ao outro. Eu compreendo que o outro ou eu mesmo estou passando, tá certo, eu estou passando aquilo por conta das escolhas que eu fiz em outro momento da minha vida, mas nem por isso eu tenho que deixar de sair de mim, auxiliar e minorar a dor do outro. Então é por isso que a razão precisa ser tocada pelo sentimento, né? A fé está onde? A fé está no nosso coração, né? E a razão está no nosso cérebro. A conversa dos dois ali tem que ser contínua, constante, né? Não pode ser diferente. Então, gente, olha, nós temos que compreender realmente a questão da fé. Qualquer problema que você esteja passando aí na sua vida, tenha fé, acredite. Todos nós somos capazes de aprender com as nossas dores e superar os desafios. A fé é uma força descomunal quando você descobre ela dentro de você. E ela, quando aliada à razão, ela te impulsiona para frente. Ela faz com que você tenha chão para caminhar, mesmo nos momentos mais escuros da sua vida, né? Então, a fé raciocinada, ela é força e luz na nossa vida. E eu ouso dizer, né, que quando a nossa fé for maior que o nosso medo, medo de tudo que a gente tem, medo de sofrer, medo de não ser feliz, medo de qualquer coisa. Quando a nossa fé for maior do que esses medos que nós sentimos, aí sim nós vamos começar a nossa caminhada realmente para a liberdade. Porque, vamos lembrar, né? Jesus veio para nos tornar livres. Lara, antes de finalizar, eu gostaria que você divulgasse seu canal. Gente, pois é, né? Nós aí criamos um canal, né? Para divulgar o nosso trabalho, tem lá versos, poesias, tem espíritas, né, psicografadas pelo nosso amado Chico Xavier, tem orações, tem estudos, né? Nós estamos desenvolvendo outros projetos aí, também aqui em parceria com o Jefferson, né? Então, dá uma olhadinha lá, é só procurar no YouTube, @Fé para Quê, que você vai chegar lá no canal. Se você gostar, se inscreva, compartilhe o conteúdo, né? Porque a maior caridade que a gente faz com a doutrina espírita é disseminá-la aí pelo mundo, né? Espalhá-la pelo mundo, conforme Emmanuel mesmo disse. Então, dá uma espiadinha lá nos nossos blogs, está aqui o do Jefferson e o meu aqui abaixo do nosso nome, porque, gente, realmente a gente precisa compartilhar aquele tiquinho que a gente já sabe,
a gente precisa sempre compartilhar, cada criatura precisa sempre compartilhar aquilo que sabe, né? Porque só assim a gente se une, se junta e caminha mais forte e com mais segurança no mundo. Então, espia lá, vê se você gosta. É verdade, cara. Tanto é que Jesus falou, né? Sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém veio ao Pai sem ser por mim, né? Então, que a gente leve a luz em meio à escuridão que está o mundo atualmente, né? Então, vamos ser luz, nem que seja uma fagulha. Não precisa ser uma luz enorme, mas seja uma fagulha. Já é ótimo. É isso que a gente precisa para dissipar a escuridão que está em volta, à nossa volta. E as descrições, tanto dos nossos sites quanto das nossas redes sociais, né? Tá tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo, você pode acessar ali, tem os links de acesso para cada rede social. Agradeço a todos vocês pela presença de vocês, muito obrigado pela companhia. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e compartilhe. É muito importante que sempre você esteja levando a luz e a semeadura de Jesus na vida dos outros. Lara, muito obrigado pela presença, boa noite. Sou eu quem agradece, Jefferson. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos que ficaram aqui conosco até agora. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Até mais, pessoal.